lidar com a fadiga pós-Covid? Alguns espectadores relataram para a gente que depois que passaram pela Covid, começaram a sentir-se mais fatigados, mais cansados, mais prostrados, sem energia para dar conta das tarefas do dia a dia. E aí a gente traz este assunto para um especialista, que é o Dr. Durval Ribas Filho, presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, endocrinologista e nutrólogo, e sempre trata de assuntos que são importantes para a nossa saúde. Seja bem-vindo, doutor Durval, uma alegria tê-lo conosco mais uma vez. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo. E eu achei esse assunto realmente muito interessante e muito atual, não é mesmo, Gislaine? Eu acho que é um assunto atual, porque certamente aqueles que estão nos assistindo ou os familiares tiveram Covid, né? Hoje é difícil a pessoa, às vezes, que você conversa e que eventualmente não tinha sido portador dessa grave doença, dessa pandemia que está assolando o mundo todo e que, graças a Deus, está numa fase, aparentemente, está se tornando uma endemia e não mais uma pandemia. Ou seja, nós iremos conviver, mas numa quantidade, num percentual relativamente baixo, e não como nos dias atuais e anteriores, né? Bom, a gente já sabe que no mundo todo o número de casos tem caído, o número de pessoas que morrem da Covid também caiu acentuadamente. Então, é uma doença que nós já estamos preparados e o serviço de saúde também já está pronto para lidar com ela. Já não é mais aquele susto que a gente tomou no início de 2020, não é verdade, doutor Durval? Exatamente. Hoje, pelo menos, os conhecimentos científicos eles vão se aprofundando, não é mesmo? As vacinas tiveram uma contribuição muito positiva, também, lógico, que as UTIs, os cuidados intensivos, também foram melhorados de forma significativa, e, felizmente, muitas e muitas vidas foram salvas graças a esse conhecimento médico, que é abrangente ao mundo todo, né? E essas informações, com a globalização mundial, elas são momentâneas. Então, a experiência de um colega médico aqui passa para o outro, que passa para o outro, e é no mundo todo. E os trabalhos científicos publicados deram um direcionamento adequado para que o tratamento fosse eficaz. Infelizmente, hoje o momento é bem melhor, né? O problema agora é o pós-Covid, não é mesmo, Gislaine? Exatamente, doutor Durval. Tanto que o João e eu tivemos Covid, o João que fica nos bastidores do Simples Assim, o João teve Covid, eu tive Covid, e eu senti, sim, um pouco desse desânimo, mas foi leve, passou já e tudo bem. Mas algumas pessoas relatam que elas perdem realmente a vitalidade, que elas ficam prostradas. E aí vem as tias, as avós, com as receitas caseiras para elevar, então falam assim, coma alimentos ricos em ferro, faz aí, come fígado, toma gemada, faz comidas com couve, com espinafre, com brócolis, enfim. A alimentação pode combater essa fadiga, doutor Durval? Isso é fantástico, porque a alimentação, a nutrição é a base para que você tenha um período de recuperação muito melhor, muito mais adequado. A gente tem que lembrar que a Covid, que o SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca essa doença, ele provoca uma inflamação, ou seja, nós ficamos, entre aspas, inflamados. Eu acho que todo mundo aí já ouviu aquele termo tempestade citocínica. A citocina é uma substância que é liberada na corrente sanguínea e que causa inflamação. E se é um processo inflamatório, é evidente que a pessoa vai ter, de alguma forma, alguma consequência negativa por causa dessa inflamação. E o pós-Covid, ele se estabelece mesmo dessa forma. A pessoa fica apática, fica com dores, às vezes, no corpo todo, um pouco mais de sonolência, indisposição.
E para combater isso, nada melhor do que uma boa alimentação. Mas por que a alimentação pode combater isso? Porque a alimentação ela pode ter um contexto pró-inflamatório ou anti-inflamatório. Ou seja, depende daquilo que a pessoa está ingerindo. Se ela estiver ingerindo frutas, verduras e legumes que têm um poder antioxidante, anti-inflamatório muito forte, certamente toda essa sintomatologia no pós-Covid, de cansaço, de fadiga, de indisposição, ela passa muito mais rapidamente. Então, isso que você colocou, né, Gislane, vai exatamente ao encontro do que nós devemos preconizar, a tal da alimentação balanceada, com frutas, verduras e legumes, sempre colorida. E aqui eu abro um parênteses, que é para os chamados carotenoides. Os carotenoides é um grupo de alimentos que tem uma cor mais avermelhada, mais alaranjada. Esses carotenoides têm um poder anti-inflamatório, antioxidante um pouco maior, até comparativamente a outros tipos de vegetais, de frutas, verduras e legumes. Então, os carotenoides. E aí, sim, as pessoas que estão nos ouvindo devem fazer de tudo para todos os dias, e ainda mais se você teve Covid, faça uso da ingestão de carotenoides. E quando se fala de carotenoides, quais seriam, né, Gislaine? Exatamente isso que eu ia perguntar, doutor Duval. Onde é que tem carotenoides? Então, quando você, por exemplo, a goiaba, a melancia, a cenoura, o pimentão, observe que, né, a uva, ela tem uma cor vermelha, uma cor até arroxeada. É exatamente esse pigmento que tem esse poder anti-inflamatório muito forte, muito robusto, e que vai combater esse processo inflamatório que foi provocado pela Covid, por esse vírus SARS-CoV-2. Então, eu acho que, nesse aspecto, a alimentação é fantástica, é fundamental, é maravilhosa. Agora, eu não posso deixar de lembrar que o café, ele é interessante, porque o café, ele tem... vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas que vão para atividade física, muitas vezes tomam antes uma xícara de café. O café diminui a fadiga muscular. Ele é um estimulante do sistema nervoso central, mas dá mais energia. Mas o café, assim como um chá bem forte, ele tem uma boa concentração de substâncias que estimulam o sistema nervoso central, mas também reduz a fadiga pós-Covid. Então, se essas pessoas que no seu dia a dia pós-Covid estão com essa sintomatologia, faça uso do café ou do chá e, logicamente, os carotenoides, frutas, verduras e legumes, com essa coloração mais avermelhada, mais arroxeada, mais intensa para o vermelho, que certamente esse poder antioxidante, anti-inflamatório vai favorecer muito uma boa recuperação dessas pessoas pós-Covid, né, Gislaine? Nessa lista de legumes, os vegetais, enfim, dá para incluir a beterraba e a abóbora, que tem aquela coloração alaranjada, como a cabotiã, por exemplo? Sim, muito bem lembrado, né? A beterraba é maravilhosa, né? A ameixa também, tem aquela ameixa, aquela cor forte, avermelhada. Esses são os carotenoides. Esses são os vegetais que, eventualmente, têm um poder anti-inflamatório um pouco maior, inclusive são aqueles que mais combatem o câncer. Se nós formos olhar para esse outro lado, inclusive, essa outra doença grave,
nada melhor da prevenção do que a ingestão dos chamados carotenoides. O pessoal gosta muito de botar isso em suplementos, como em cápsulas. Faz o mesmo efeito, doutor Durval? Existem cápsulas de carotenoides ou aqueles complexos vitamínicos que tenham isso para ser potencializado no organismo? Todos os estudos, eles mostram que a fruta, os vegetais, in natura, eles têm um potencial antioxidante muito maior, muito mais potente, muito mais robusto do que uma cápsula. Mas isso não significa que a pessoa não pode e não deve. Pelo contrário, pode sim. Eu cito aqui, inclusive, a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, ela fez um estudo científico compilando muitos e muitos trabalhos científicos e fez um só, compilando todos esses, como se fosse um resumo. E mostrou que a vitamina D de dado, ela é importantíssima com relação à não replicação viral. Portanto, vitamina D em alta concentração na corrente sanguínea é muito importante. O zinco também é anti-replicação viral. Também é muito importante para que você possa, eventualmente, ter um sistema imunológico mais adequado para combater a COVID e, logicamente, no pós-COVID. Assim como a vitamina A, a vitamina C e também o selênio. E os chamados probióticos, que são aquelas bactérias do bem. Enfim, eu quero, assim, fazendo um resumo, esse estudo mostrou que essas vitaminas, elas têm esse poder anti-inflamatório, anti-replicação viral e que, portanto, melhora para que você se sinta melhor pós-Covid. Mas também, por evitar a replicação viral, essas vitaminas, esses minerais, e principalmente, mais especificamente o zinco e a vitamina D, elas têm um poder maior, mais robustez, para que você não tenha replicação viral e, portanto, mais e mais complicações por causa da Covid. Né? Agora que a gente já falou tudo que devemos comer, né? O que é que a gente deve evitar de todo jeito, doutor Durval? Não coma de jeito nenhum, porque pode piorar esse quadro, pode deixar seu organismo mais suscetível e essa fadiga não vai embora nunca mais. Infelizmente, as gorduras, principalmente saturadas, elas não fazem bem para o organismo nesse sentido. Gordura saturada é aquela que, em temperatura ambiente, é semissólida e esbranquiçada. Exemplos são os embutidos, exemplo é a mortadela, exemplo é a picanha, aquela gordurinha. Então, é uma gordura que é prejudicial mesmo porque ela interfere negativamente na chamada microbiota intestinal, nas chamadas bactérias do bem. Também o açúcar, o refinado, ele também pode favorecer uma piora desse quadro porque interfere na nossa microbiota intestinal. E a microbiota intestinal é onde o nosso sistema imunológico diretamente está envolvido, o nosso sistema de defesa. Portanto, se você, por algum motivo, tiver uma ingesta excessiva de gorduras, do tipo gordura saturada, e principalmente açúcar refinado, infelizmente, sua microbiota intestinal fica alterada, seu sistema imunológico fica mais fragilizado e certamente você vai ter uma tendência maior a ter um agravamento, não só da possibilidade de desenvolver a COVID, mas principalmente no pós-COVID, que vai favorecer para que os processos inflamatórios sejam um pouco maior e a sua recuperação seja um pouquinho menor, mais lenta, mais gradual, né, Gislaine? Muito bem, doutor Durval, mais uma vez, muito obrigada. É sempre uma aula de nutrição, de nutrologia que a gente tem com a participação dele aqui no Simples Assim. Gratidão, doutor Durval. Eu que agradeço a você e, logicamente, a todos aí que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos. E para você que está acompanhando a gente, se quer saber mais sobre esse assunto, a ABRAM tem um site
E aí tem vários artigos que são destinados ao público leigo, que somos nós que não sabemos muito de medicina, mas a gente gosta de saber e de ser bem informado, então acesse esse conteúdo também. Até mais.